dos Salmos, capítulo 66. Veja como esse salmo começa. O salmista, ele começa o salmo dizendo: aclamem ou aclamai a Deus todas as terras. Aclamar a Deus todas as terras. Se você for olhar no dicionário, um dos sentidos dessa palavra aclamar significa aplaudir com entusiasmo. É a mesma ideia que está lá em 1 Samuel, capítulo 10, quando Saul foi escolhido rei. E Samuel apresenta Saul ao povo. E diz o texto que o povo gritou e disse assim: viva o rei! É essa a ideia. O que o salmista ele está dizendo logo de cara para a gente? Que nós precisamos ter entusiasmo no nosso serviço a Deus. O nosso serviço a Deus precisa ter entusiasmo, irmãos. Empolgação. Alegria. Fervor. Nós temos aqui um salmo escrito por alguém que estava satisfeito com Deus. E para eu e você servirmos a Deus como Ele quer que nós sirvamos, nós precisamos estar satisfeitos com esse Deus. Você está satisfeito com Deus? Do seu coração flui, mesmo com as dificuldades inerentes a todos nós, mas do seu coração flui gratidão, flui louvor, flui exaltação, flui júbilo. Era isso que fluía do coração do salmista. John Piper, ele costuma dizer que Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos satisfeitos nele. Ou seja, eu só vou conseguir glorificar a Deus como Ele merece se eu tiver satisfação, se eu tiver contentamento em Deus. Se minha alma for uma alma que murmura, for uma alma que reclama, for uma alma que sempre está dizendo: ó dia, ó vida, por que as coisas não sorriem para mim? Se a gente vive assim, a gente não vai conseguir glorificar a Deus como Ele requer. Esse homem aqui, ele estava satisfeito. E ele mostra aqui, irmãos, um quadro de uma adoração. Primeiro, uma adoração coletiva. Depois, uma adoração individual. Perceba aí que no verso de número 2, ele convoca a coletividade a louvar a Deus. Verso 2, ele diz: cantem louvores à glória do seu nome. Deem glória ao seu louvor. Digam isto a Deus, verso 3, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Verso 4, toda a terra se prostra diante de ti, e canta louvores a ti, canta louvores ao teu nome. Por que ele está nos chamando aqui? Ele está nos chamando para louvar a Deus, para elogiar a Deus. Ele está nos chamando para cantar, para exaltar, para bendizer a Deus. Por que eu e você devemos estar satisfeitos com Deus? Por que nós devemos louvar a Deus? E o salmista diz:
O salmista vai dizer que nós devemos louvar a Deus pelos seus feitos, pelas suas maravilhas, pelas suas obras, e ele retrocede um pouco a história de Israel, e no verso de número 6, ele diz: transformou o mar em terra seca, eles atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. O que ele está dizendo? Esse texto aqui está fazendo referência a que evento, irmãos? A travessia do povo de Israel por dentro do mar vermelho, quando Deus estava libertando-os do Egito e levando-os para Canaã. O que era que Deus estava fazendo aqui? Deus estava cumprindo a sua promessa. O que o salmista está dizendo para mim e para você? Ele está dizendo: nós devemos louvar a Deus, porque Deus, Ele é fiel. Deus cumpre a sua palavra. Deus não erra, não se atrasa, não falha. Ele é fiel. Amém, irmãos? Deus é fiel. Deus é digno de você confiar. Deus não vai falhar com você, porque Ele não falha com Ele mesmo. Ele cumpre a sua promessa. Ele chega na hora certa, Ele não se atrasa, Ele não se adianta, Ele chega no momento certo, Ele age no momento certo, Ele é fiel. O povo de Israel passou 430 anos cativo, e Deus foi lá e libertou o povo. Ele é fiel. E o salmista continua falando. E no verso 7 ele diz que Deus, em seu poder, Ele governa eternamente. E esse Deus que governa tem os seus olhos vigiando as nações. Portanto, rebeldes, não se exaltem. Mas ele vai dizer um segundo motivo pelo qual nós devemos louvar a Deus. Primeiro, nós devemos louvar a Deus porque Ele é fiel. Ele é fiel, Ele é fidedigno. Ele é digno de confiança. Você que está aqui, você pode depositar toda a sua vida nas mãos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Ele não vai falhar. Ele vai cumprir tudo o que Ele disse que cumpre na sua palavra. Mas o texto diz que nós devemos louvar a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele nos protege em meio às adversidades. Deus nos guarda em meio às circunstâncias contrárias. Se você observar a partir do verso 8, ele diz: bendigam, ó povos, o nosso Deus, façam ouvir a voz do seu louvor. É Ele, verso 9, quem preserva com vida a nossa alma e não permite que resvalem os nossos pés. Ele guarda a nossa alma e Ele guarda o nosso corpo. Mas aí o salmista mostra um quadro de adversidade. E ele diz, verso 10: pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos refinaste como se faz com a prata, tu nos deixaste cair na armadilha, puseste uma carga pesada nas nossas costas, fizeste com que os nossos inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Nós passamos pelo fogo e pela água, porém afinal nos trouxeste para um lugar espaçoso. Ele está dizendo: Deus é aquele que me guarda, e mesmo quando Ele me prova, e às vezes Deus nos prova, às vezes nós passamos figuradamente aquilo que a prata passa para ser purificada. Às vezes Deus nos
coloca em situações difíceis para nos derrubar? Não. Para nos purificar. Para nos enfermar? Não. Para nos curar. Para nos destruir? Não, não, irmãos. Para nos restaurar. O salmista está dizendo que nós devemos louvar a Deus, porque Ele é aquele que nos protege. A gente pode passar um dia, 2 dias, 1 ano, 2 anos, em meio a grandes adversidades, mas no tempo certo, Deus vai nos trazer para um lugar espaçoso. Louvado seja o nome do Senhor. E nós devemos louvá-lo por isso. Nós devemos louvá-lo porque Ele é fiel. Nós devemos louvá-lo porque Ele nos protege. Nós devemos louvá-lo pelas suas grandes obras. Mas o salmista traz uma terceira realidade. E ele diz que nós devemos louvá-lo porque Ele ouve as nossas orações. Você está me ouvindo, meu irmão? Deus está dizendo para você hoje que você deve louvá-lo, que você deve estar contente nele, que você não deve murmurar, mas que você e eu devemos aclamar o seu nome, porque Ele ouve as nossas orações. A partir do verso 13 ele diz: entrarei na tua casa com holocaustos, a ti pagarei os meus votos, que os meus lábios fizeram, e que no dia da angústia a minha boca prometeu. Oferecerei a ti holocaustos de animais gordos, verso 15, com aroma de carneiros, oferecerei novilhos e cabritos. E ele convoca a comunidade. No verso 16, venham e escutem todos vós que temem a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito por minha alma. A Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se no coração eu tivesse contemplado a vaidade ou a iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Entretanto, Deus me ouviu e atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou minha oração, nem afastou de mim a sua graça. Aleluia. Ele está dizendo: sabe por que eu louvo a Deus? Eu louvo a Deus porque um dia eu estava na angústia, um dia eu estava na aflição, e eu fiz votos a Deus, e eu busquei ao Senhor em oração, e eu clamei a Ele com a minha boca, e nesse processo Ele ouviu a minha oração, Ele atendeu o meu clamor, Ele respondeu a minha súplica. E por que Deus fez isso? Observe aí o final do verso 20. Diz que Deus, Ele não afastou, Ele não apartou de mim, de você, a sua graça, o seu favor imerecido, a sua bondade, a sua generosidade, a sua misericórdia, o seu amor incondicional. Por que que nós devemos louvar a Deus, irmãos? Nós devemos louvar a Deus porque Ele ouve as nossas orações. Nós estamos em um culto de oração, e nós não estamos buscando aqui, irmãos, um ídolo. Nós estamos aqui buscando o Deus vivo, o Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus fiel, o Deus protetor,
o Deus que realiza maravilhas, o Deus que abre o mar vermelho, o Deus que faz brotar da rocha água, o Deus que olha para as nações e as vigia, o Deus que governa os povos. Nós estamos aqui buscando a esse Deus, e Ele nos chama nessa noite para louvá-lo, para exaltá-lo, porque Ele é fiel, porque Ele é protetor, porque Ele é gracioso, e Ele demonstra a sua graça, respondendo às nossas orações. Eu queria lhe estimular a crer nisso, a confiar nisso. Eu queria lhe estimular a ter a mesma atitude do salmista, a mesma postura dele, uma postura de absoluta devoção, uma postura de adoração, de louvor a Deus. Deus lhe convida nesta noite a não permitir que a murmuração, que a reclamação, que o descontentamento entre na sua alma. Por mais difícil que porventura a sua vida esteja nesse momento, mas Deus convoca a mim e a você a louvá-lo com todo o nosso coração. E eu queria terminar, porque o salmista, ele nos fala então sobre um Deus que ouve a oração, mas ele apresenta um obstáculo à oração. E qual é o obstáculo à oração? É quando a gente guarda no nosso coração o pecado. É quando a gente guarda no nosso coração o orgulho, a iniquidade. Isso produz a resistência de Deus. Mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que quando nós nos humilhamos diante da poderosa mão do Senhor, Ele vai nos exaltar. O salmista está nos convidando a não abrigarmos no nosso coração pecado. O salmista está nos convidando, irmãos, a confessarmos os nossos pecados a Deus e abandonarmos os nossos pecados. Ele está nos convidando a não apenas isso, Ele está nos convidando a orar, a buscar a Deus com uma certeza: Ele ouve a nossa oração, e Ele está nos ensinando a buscarmos a Deus firmados, não no nosso mérito, não nos nossos feitos, mas firmados na sua graça, no seu amor, no seu favor imerecido. É esse o Deus a quem servimos e glorificamos.